Quanto vocês acham que custou esse carro aqui na Austrália? E esse apartamento aqui com suíte no coração de uma das cidades mais visitadas da Europa, quanto será que custa por mês? E ficar pulando de país em país, quanto que custa? Pois é, pessoal, muitas pessoas que assistem meus vídeos pensam que eu estou nadando em dinheiro porque eu moro no exterior. Mas a verdade é um pouco mais simples e um pouco mais engraçado do que parece. A verdade é que eu sou pobre demais para morar no Brasil, mas felizmente eu tenho um trabalho online, o que me possibilita estar em qualquer lugar do mundo, incluindo no Brasil. E nessa época do ano, nesse frio aqui na Europa, eu até queria passar uns 2 ou 3 meses no Brasil, numa cidade do sul como Joinville ou Curitiba talvez. Eu sei que o Brasil tem seus problemas, mas, convenhamos, o Brasil também tem seu lado bom. No entanto, quando eu comparo o custo-benefício de estar no Brasil, comparado com outros países, eu acabo escolhendo outros países. No momento da gravação desse vídeo, eu estou em Praga, na República Tcheca, e como eu vim para cá para ficar um mês, então eu aluguei um apartamento pelo Airbnb, um apartamento completo com internet rápida, suíte, com tudo que eu preciso de fato, e também localizado no coração da cidade. Eu posso até mesmo ir a pé até muitas áreas turísticas da cidade. E quanto vocês acham que custa tudo isso por mês? 10 mil reais? 5 mil reais talvez? 1.300 reais por mês, com tudo incluído. Quanto custaria uma acomodação assim numa cidade pequena no Brasil, como Joinville, por exemplo, onde eu gostaria de ficar? De acordo com o Airbnb, 4.600 reais por mês. Claro, eu sei que se eu fosse morar na cidade permanentemente, então custaria bem mais barato, mas não é essa a minha intenção. Eu estaria no Brasil, mesmo sendo brasileiro, é como se eu fosse um turista, assim, temporário ali, sabe? Então a acomodação temporária, de fato, infelizmente é muito caro. Em São Paulo, custaria mais ou menos a mesma coisa, um pouco mais, um pouco menos. No Rio de Janeiro, é um pouquinho mais caro. Se eu dobrar o orçamento e ir lá para 2.600 reais, eu encontrei um lugar aí em Copacabana, perto da praia, mas que fica numa favela. O lugar de fato é chamado Favela Chique. A casinha é bem organizadinha, bem bonitinha, assim, muito melhor do que os lugares onde eu morei no Brasil na minha infância e adolescência. Assim, legal, fica perto da praia e tudo mais, só que, não sei, eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Bem, é claro que se eu colocasse o preço que eu pago aqui, até um pouco mais, é possível encontrar acomodação temporária no Brasil? Sim. Só que não nesse padrão. Como eu trabalho online, eu preciso assim do mínimo de estrutura e de conforto para fazer o meu trabalho. Então há certos lugares onde realmente o barato pode acabar saindo caro para mim. Então, como eu disse, quando eu analiso o custo-benefício do Brasil comparado com outros países, eu tenho que escolher outros países. Agora vamos falar de carro. Eu sei que o transporte em muitas cidades do Brasil, infelizmente, não é dos melhores. Então, se eu estivesse no Brasil por pouco ou muito tempo, eu gostaria de ter um carro. Mas eu sou um cara simples, então eu não preciso de um carro zero, nenhum carrão. Basta um carro simples mesmo, segunda mão. Por exemplo, eu gosto de Hyundai, eu acho que esse modelo aqui, de 1998, um pouco antigo, 128 mil quilômetros rodados, manual, como a maioria dos carros no Brasil, custa aí perto de 25 mil reais, 24.800. Não sei, eu acho um pouco caro. De fato, em 2012 eu comprei esse carro na Austrália, mesmo modelo, branco, uma aparência ainda melhor, estava muito bem conservado pela idade do carro, metade da quilometragem, câmbio automático, que pena, eu queria manual, mas enfim. E tudo isso por 10 mil reais. Bem, então tá aí, uma economia de quase 15 mil reais que eu fiz comprando o carro na Austrália e não no Brasil. E com esses 15 mil reais, não sei, acho que já deu para compensar aí a passagem que eu gastei para a Austrália e mais um monte de coisa. E aí eu me pergunto, o que eu conseguiria comprar no Brasil em termos de carro com 10 mil reais? E o que é irônico em tudo isso é que muitas pessoas no Brasil viram esse carro nos meus vídeos no YouTube e disseram que eu sou chique. Mas é irônico, porque na verdade essas pessoas estão dirigindo carros aí no Brasil que custaram 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes mais que meu carrinho. Então, elas é que são chiques, e não eu sou simples. Agora vamos falar de comida. Eu passei um mês na Polônia e como a comida lá é muito boa e muito barata, eu frequentemente almoçava ou jantava num restaurante. E uma refeição completa, boa, de qualidade, custava o equivalente de 11 reais. Um restaurante equivalente numa cidade como Rio de Janeiro ou São Paulo ou Curitiba
quanto que custaria? Em São Paulo, por exemplo, no coração da cidade, um restaurante com essa qualidade não custaria menos de R$30. Eu acho que muitas pessoas nos comentários vão dizer que aumentou agora e que vai custar mais que isso. Só que, chutando baixo, eu sei que existem lugares mais baratos, tanto na Polônia como em São Paulo também há lugares mais baratos, só que a qualidade também é outra. Então, mantendo esse nível de qualidade, essa comparação seria justa então. Coloca ali R$30 em São Paulo. Vamos supor que você almoce nesse restaurante diariamente, segunda a sexta, 5 dias por semana, 5 vezes 4 semanas, 20. Então R$30 todo dia ali. 30 vezes 20 dá R$600 por mês que você vai gastar só de almoço. Na Cracóvia, na Polônia, então tem R$11, 11 vezes 20 refeições por mês, daria R$220, que é quase um terço do preço, pela mesma qualidade. Então, bem, como eu sou um cara comilão, eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo, porque eu economizo mais. E mesmo se você deixar a saúde de lado e correr para o McDonald's, na Polônia, um combo ali, um Big Mac, por exemplo, ou outros, vai custar mais ou menos ali R$14. Um pouco mais, talvez, ou um pouco menos, dependendo do combo que você escolher. São Paulo, Rio de Janeiro, isso está custando mais ou menos R$26 ali por um combo, um Big Mac completo. O que é quase ali, praticamente o dobro do preço. E aí minha namorada compartilha uma foto nossa no restaurante no Facebook e as pessoas pensam que nós estamos vivendo uma vida de rei, esnobando dinheiro, gastando ali milhares num prato. Ironicamente, essas são pessoas que talvez acabaram de gastar R$100 aí no rodízio, ou que foram num restaurante no Rio ou em São Paulo e gastaram ali R$50 num prato. Então, vai entender. E sem contar as guloseimas, até mesmo em países caros como a Alemanha, o chocolate é preocupantemente barato. Um Milka, por exemplo, de 100 gramas sai por mais ou menos R$3,50. Há muitas outras variedades tão boas quanto e também tão baratas quanto. Então, é preocupante. Aí tem a questão de viajar dentro do Brasil, que infelizmente muitas vezes acaba saindo mais caro do que viajar do Canadá para o México, ou viajar da Austrália para a Tailândia, ou outro exemplo que eu vou citar aqui. Quando eu estava no Brasil, uma vez eu queria ir de São Paulo para Fortaleza, mas o voo custava ali entre R$1.500 e R$1.700, ida e volta, sem contar os hotéis, os passeios e também o que eu teria que gastar com comida lá na alta temporada, isso no verão. Aí então, como eu já ia para a Austrália como estudante, eu resolvi economizar, guardei essa grana, cheguei lá na Austrália, 1 mês, 2 meses depois, eu fui de Brisbane, na Austrália, para Tóquio, no Japão. Na verdade foi de Gold Coast, que está ali do lado de Brisbane, tanto faz. Fui de lá até Tóquio, no Japão, por R$1.370, ou seja, saiu mais barato ainda, economizei algumas centenas de reais, que eu usei para fazer um passeio ali por Tóquio e arredores e até tive a oportunidade de conhecer alguns samurais. E claro, o Japão fica mais longe da Austrália do que Fortaleza fica de São Paulo e trata-se de outro país também, né? Sem contar que tem um oceano enorme separando os dois países. E mesmo assim a passagem saiu mais barato. E claro, como sempre, muitas pessoas pensam que eu sou chique, olha ele no Japão, que legal, ele está se exibindo. Muitas vezes as pessoas que dizem isso são pessoas do sul, de São Paulo ou do Rio de Janeiro que gastaram R$3.000 ali para fazer um passeio dentro do Brasil, no Nordeste, por exemplo. Gastaram muito mais que eu, então eu é que deveria estar dizendo que elas são chique e não o contrário, mas enfim, não tem muita lógica nisso. E não é apenas o voo que é caro no Brasil. Se você quiser viajar por terra, como no Brasil não há trens, a opção é carro ou ônibus. E uma passagem de ônibus de Curitiba para São Paulo sai mais ou menos R$90. E é um ônibus bem básico. Por comparação, aqui, um percurso parecido, mais ou menos a mesma distância de onde eu estou agora, Praga, República Tcheca, para Berlim, Alemanha, ou seja, outro país, sai R$25. E é um ônibus que tem Wi-Fi, tem tomada para você plugar o seu laptop, tem aquela televisãozinha lá para você assistir filmes, como tem em muitos aviões, e tem até café grátis e também como se fosse uma aeromoça no ônibus para servir o cafezinho para você. Aí então, após gastar 2.500 centavos de real, ou seja, R$25, eu chego em Berlim, na Alemanha, e coloco algumas fotos em mídias sociais, e como sempre a galera pensa que eu estou nadando em dinheiro, porque para ficar pulando de país em país, o cara só pode ser rico, não é verdade? Só que não.
E o cara, então, que vai de São Paulo para Curitiba ou vice-versa e gasta R$ 90, 3 vezes mais do que eu gastei e sobra, então ele é o quê? Bilionário, então, né? E em questão de passeios, há muitas coisas que saem mais caras no Brasil do que em países mais desenvolvidos. Por exemplo, uma visita a um café em Gramado, no Rio Grande do Sul, pode sair mais caro do que uma visita a um café em Zurique, na Suíça. Lembrando que Zurique é a cidade mais cara do mundo. Mas infelizmente o brasileiro parece sofrer da síndrome de querer ser chique, de fato, e ele se deixa levar por manipulações da mídia e por pressões sociais para gastar 3, 4, 10, 20 vezes mais no item ou em algo supérfluo que ele não precisa, simplesmente para parecer chique. E claro, as grandes corporações sabem disso e lucram com isso e também ajudam a perpetuar esse ciclo da perdição. Sabe que as pessoas vão pagar muito, muito, muito mais do que o item realmente vale, porque as pessoas querem parecer chiques. Pois é, pessoal, muitas pessoas no Brasil ganham mais que eu e gastam mais que eu também, e acham que eu é que sou chique porque eu moro no exterior. Mas a verdade é que eu sou pobre demais para morar no Brasil, então eu fico por aqui mesmo. Muitas pessoas vão dizer que, tudo bem, mas as passagens do Brasil para o Canadá, Austrália, Europa são muito caras e quem fica no Brasil e mora no Brasil não precisa arcar com essas despesas. Bem, a última passagem que eu comprei de São Paulo para Lisboa, só ida, custou R$ 1.500. Antes dessa, ida e volta, São Paulo-Londres, custou R$ 2.100. Muitas vezes, esse é o dinheiro que o brasileiro gasta comprando um tênis de R$ 1.000, um relógio de R$ 500 e mais um óculos, ou uma bolsa ou algum outro item caro para ostentar. Assim, pro cara que é rico, beleza, ele tem dinheiro para comprar um carrão e vários itens caros e ainda sobra dinheiro para investir em coisas mais importantes na vida, se ele quiser. Já o pobre, que tem recursos limitados, deveria pensar diferente. Mas, infelizmente, o pobre brasileiro vive uma cultura de ostentação e de consumismo desenfreado. E, na verdade, muitos são e continuarão sendo pobres justamente por isso, porque eles gastam dinheiro que eles não têm para comprar coisas que eles não precisam. E esse é o ciclo da perdição, basicamente. E as pessoas que escolhem não fazer parte desse ciclo da perdição, automaticamente elas têm mais recursos para investir em coisas que de fato as tornarão pessoas melhores e não apenas pessoas que têm roupas e carros melhores. E falando em carro, eu entendo a importância de ter um carro decente como meio de transporte. Em muitas cidades aí pelo mundo você pode muito bem viver sem carro e isso é normal e também é socialmente mais aceitável. Mas eu sei que no Brasil, principalmente em grandes cidades, a coisa é mais complicada. Em muitos lugares do Brasil, a vida é ruim com carro e pior sem carro. Isso falando de transporte apenas. Mas, num lugar onde a cultura valoriza tanto o status material, imagine o quanto que não ter um carro vai afetar a sua vida em outras áreas também. E tá aí mais um motivo porque eu me sentia mais à vontade no Canadá, na Austrália ou até mesmo no Japão. Lá as pessoas são mais simples e usar bicicleta como transporte, ou trem, ou ônibus também como transporte, não é coisa de pobre. Em lugares assim eu me sinto menos julgado pela marca de tênis que eu uso ou por itens supérfluos que eu possuo ou deixo de possuir. Eu não estou sugerindo que vocês tenham que viver como monges, nada disso. Eu também desfruto de muitos bens materiais, mesmo não possuindo esses bens. Então hoje, com a internet e muitas outras coisas, como Airbnb ou Uber, eu tenho uma necessidade menor de possuir certas coisas. Mas isso não quer dizer que eu não desfrute de bens materiais. Então o material é importante, ele tem a sua importância sim na vida. O que eu peço que vocês questionem é a necessidade realmente de possuir certas coisas, ou então de ligar a sua suposta felicidade a coisas que você possui materialmente. E pensar que é de lá mesmo, de fora, que vem a sua felicidade, e a sua felicidade tem que realmente estar ligada com coisas que você possui materialmente, que podem facilmente ser roubadas ou tiradas de você, que podem facilmente perder o valor, ou que podem não ter tanto valor em outra sociedade. De repente você viaja com o seu tênis de R$ 1.000 aí para um lugar da Europa ou para a Austrália e vê que as pessoas não estão mais te admirando tanto, achando que você é o cara por causa desse tênis. Então realmente são coisas bem supérfluas, eu diria. Mas há uma diferença enorme, a qual eu gostaria que vocês entendessem, que é consumo consciente e consumismo. Há um vão enorme entre esses dois. Há um vão financeiro
e também um vão ético e moral também, já que de fato demonstravelmente a questão do consumismo prejudica também o meio ambiente, sem contar o estrago que isso faz na sociedade em outras áreas. Mas é uma longa história, não é mesmo? E de fato eu tenho outros vídeos aqui falando um pouco mais dessa longa história e desse assunto um pouquinho mais complicado. E eu tenho também outros vídeos aqui no canal sobre aprender inglês, sobre viagem e sobre outras reflexões também, os quais eu convido vocês a assistir, caso vocês não conheçam ainda o meu canal. E se vocês gostarem, então por que não se inscrever no canal e acompanhar os próximos vídeos? Ah, e mais uma coisa, como eu mencionei nesse vídeo, eu sempre uso o Airbnb para acomodação e Uber para transporte quando eu viajo. Então aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar 2 links que vocês podem usar para receber desconto quando vocês se cadastrarem no Airbnb ou no Uber. Então, por enquanto é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.